No Lucas capítulo número 22, depois dessa breve introdução, eu dizia, hoje é domingo de Ramos, não? A Igreja Católica celebra isso. Nós outros não celebramos como um rito, pero tá bueno acordar, não? Foi a entrada de Jesus em Jerusalém, não? A famosa entrada triunfal se chama. Isso estava profetizado, não? Dizia aún em los Salmos, não? Estava profetizado. E agora é a grande incoerência na entrada triunfal também, não? Incoerência das pessoas, digo, porque as pessoas que queriam ser dele um rei, em uma semana, não? Em menos de uma semana, na mesma semana, gritaram, crucifiquem-lo. Às vezes o ser humano é assim, não? Nós outros mudamos de opinião como nos convém, não? Nós outros queremos sempre salvadores da pátria e por isso, bueno, não vou falar de política, pero caem nesse tema, não? Os políticos, eles logram ganhar como argumentando dessa maneira, não? Que solamente ele vai poder cambiar. Na verdade, não. Quem poderá nos ajudar? É melhor chamar o Chapolin Colorado, não? Que não contávamos com a astúcia dele e seguramente ele, com toda a sua astúcia, poderia nos ajudar, não? Estou falando de circo político, não? Político, quando eu hablo de político, não estou falando de nenhum governo, né? A ou B, estou falando de todo o sistema corrompido, tá bem? Porque eu sou muito, assim, não digo apolítico, pero apolítico. Aí tá, sou apolítico, listo. Não sou apolítico porque, não, como dizia já o filósofo Lapolis, nós outros somos políticos, sim ou sim, não? Todos nós outros, de certa maneira. Pero eu estou fazendo uma crítica, não mais, não? Vamos ver o texto de Lucas, capítulo número 22. Eu dizia, a incoerência do povo, a democracia, não? Que é poder oponer, que é exponer el poder em la mano del pueblo, por lo que diz a palavra, não? Demos e crácia, que se junta essas duas palavras, creio que é de grego mesmo, não? É de grego ou latim? Não, é de grego, não? Democracia. Me parece que é de grego, sim. Que habla que é o poder em la mano del pueblo. E vemos o que passa, não? E vamos o que passa. Crucificaram Jesus. Crucificaram Jesus. Eu vou predicar hoje sobre a oração. Parece que não tem nada que ver, pero tem que ver. Quero predicar a oração em tempos de angústia. Esse é o título da predicação. Por isso estou generando toda essa catástrofe, não? De palavras. Nesse sentido de que é assim, o mundo da época de Jesus era assim e o mundo não cambiou, não? O ser humano sigue sendo o mesmo de gerações em gerações. Nós outros solamente hemos cambiado a ciência e cambiado a maneira perversa de atuar, não? Hoje actuamos muito mais dissimuladamente, não? Pero todavia perversamente, e que era igual à sociedade do tempo de Jesus, não? A sociedade chamada greco-romana, de qual eu falava ayer no estudo bíblico, não? Acerca de toda essa promiscuidade que eles tinham, todo esse sistema perverso que eles actuavam e maneira de pensar, coisa que não urge muito de nossa realidade a nível como é que é o nome? Ético, moral, ideológico. É o que eu queria dizer. La ética, la moral, não, la moral que deveria ir junto com la ética, la moral não é ética, não? E ética habla de ethos, que é el techo, que é el abrigo.
Isso é a ética, seu fundamento é a preservação da vida, a preservação nossa, da espécie humana. Para preservar a espécie humana, temos que preservar, por exemplo, a natureza também, não? E não temos ética e romper tudo isso cá e sembrar sorra. Por quê? Porque o país vizinho vai comprar sorra. E o que importa é a economia. Pela sorra destruir o solo. Estou dando um exemplo entre muitos outros que poderia dar. Isso não é ético. Não? E rompe nossa moral, que lá moral não sabemos nem o que é mais. Há dentro do cristianismo, alguns cristianos quedaram que lá moral é poner um saco, uma corbata, um estereotipo. Pero hablam mal los unos de los outros. Não solamente hablam mal, churmeia, porque churmear também é pecado, não? Pero mentem, adulteram, fornicam, roubam, enganam. E não solamente isso, permitem e ajudam a pessoa que acha isso, não denunciam. É isso que quero dizer, não? Queda tudo cajado. Pastor, que tudo isso tem que ver com a predicação de hoje, a oração em tempo de angústia, porque Jesus, ele levou toda essa basura. Se há um basureiro grande no mundo, foi Jesus, não? Que isso, pastor? Jesus foi basureiro. Levou toda a nossa basura, não? Choveu às vezes lá amanhã o basureiro passar. E acá, logrei tirar uma bolsa no caminhão, não? Que é difícil, porque o basureiro passa muito temprano acá. Em Brasília, eu sempre tirava a basura no caminhão diretamente, não ponia afora, muito raro. Porque eu levantava na hora que o basureiro passava e eu tirava a basura, me gostava. Eu saludava os basureiros são re boa onda. Já não, acá também, um pouquinho, mais ou menos. Alguns são, outros não muito. Não. Já todos, não. Vou dizer, o chavão, dá-me uma cervejita aí, e aí o chavão te entra dentro de tua casa, saca toda a basura, saca tudo que é, não? Acá tem que dar um assado, tem que dar todo, não? Mano, isso à parte. Pero o que eu diria é que Jesus levou toda a nossa basura, não? Todo esse pecado que temos, todo esse mal pensamento, não, que temos, essa mala onda, não? Uma desesperança que temos muitas das vezes. Às vezes estamos como é dia de hoje, não? Tem que pôr uma ventana assim no alto para poder ver já fora, ou predicar já fora, não? Para ver o cielo. Às vezes estamos assim um dia gris e vemos tudo gris ao nosso redor. Por que hablo disso? Porque eu me quedo imaginando, seguramente vou seguir falando desse tema domingo que vem, que é a Santa Cena, não? E é Páscoa, Santa Cena de Páscoa, aunque tendria que falar da ressurreição, porque semana que vem vamos celebrar da ressurreição. La roca, se girou la roca, não? Aí, me acorda, hago um parêntese, não? Que eu sou músico e quando era PIB na igreja, já era músico desde PIB, não? De 16 anos, assim, comecei a tocar. E me gostava rock, não? Me gusta todavia. Um pouco, assim, tampouco sou tão fanático, não? E os crentes diziam, não? Rock and roll del diablo. Porque Elvis Presley se desviou, ele padre de rock. E nada que ver, não, pero, bueno. Todo pode ser de diabo, todo pode ser de Deus. Depende, não é de Deus, não é um gênero, não? Que é de Deus ou que não é, sino que que é de Deus ou não é de Deus, não? Bueno, essa parte, que o rock and roll habla isso, não? Piedras rolando, não? Que seria a tradução literal, porque habla da tumba de Jesus, que não sei. É a loucura cristiana, não? Isso é um parêntese para falar mal da interpretação cristiana que há em nosso meio, não? É uma coisa completamente louca, não? Pero vamos lá volver acá e vamos a ler o texto. E Jesus Cristo acá está em Getsemani. Tua Bíblia está escrito isso de título? Jesus ora em Getsemani, capítulo 22 a partir de 39. Deixa eu não dizer, não? Não.
capítulo 22, a partir do versículo de número 39. Lucas, ele focou bastante na oração, não? Por isso que há 13 evangelhos, que são chamados sinópticos. Sinópticos querem dizer que eles foram vistos por miradas diferentes, não? Lucas, que foi escrito aí com a ajuda, Lucas, seguramente uma dessas fontes foi Maria, não? A madre de Jesus, já que habla de nascimento de Jesus de uma maneira muito especial. Lucas andava com Pablo diretamente, não? Pablo aprendeu muita coisa de Jesus, pero Pablo não caminhou com Jesus em la terra, então você não podia ser uma fonte direta para Lucas, não? E Lucas teve que buscar sua fonte em los discípulos de Jesus, porque Lucas ele não caminhou com Jesus, tá bem? Ele, inclusive Lucas do Novo Testamento, estou tentando pensar, sim, Lucas, é o único não judio, não, porque Judas não era judio, o único não judio que escreveu a Bíblia, do Novo Testamento, não? Estou pensando se há outro, não. Do Antigo Testamento, não me vou quedar pensando nisso agora. Estou tentando pensar. Mano, não estou me acordando de alguém que escreveu a Bíblia que não era judio, não? Que não era de povo de Deus. Lucas não era judio, não? Era grego. E ele foca muito em oração. Cada evangelho foca em algo, não? Mateus foca aí em Jesus el Messias, foi um evangelho escrito mais para os judios, falando diretamente de Messias. O evangelho de Marcos, não? Discípulo de Jesus. Marcos tampouco foi apóstolo, não? Marcos foi discípulo de Jesus. E Marcos não caminhou com Jesus tampouco, não? Ele que só nasceu depois que Jesus morreu. E ele tem sua fonte principal Pedro, não? É como se for o evangelho de Pedro. Pedro vai falando para ele e ele vai escrevendo, vai pondo em ordem os acontecimentos. E tem um foco mais, vamos dizer, general, não? Por ser o primeiro evangelho escrito, se crê que foi o primeiro evangelho escrito, de los 4 evangelhos, não? E de los 3 sinópticos. Porque o evangelho de Juan foi escrito muito depois, e Juan escreveu para combater as falsas doutrinas, não? De los agnósticos, e pôs a Jesus como Deus, não? Demonstra bem claramente a divindade de Jesus. Bueno, hecha essa introdução que tem a ver com o que estou falando, tem a ver com a introdução bíblica, não? Sempre um aprendizagem nas predicações. Então, se Lucas ele foca muito nisso, em la oração. Vamos a ler a partir do 39. E saliendo se foi como solia al monte de los olivos, e seus discípulos também lhe seguiram. E vamos predicar por parte acá. Que solia ser Jesus? O que solia ser? Que assim é quase sempre, não? Assim é sempre, era cotidiano, não? Não quase sempre, sempre. Na verdade, assim é sempre. Eu estou falando a palavra solia. Ele, como solia, ele hacía no cotidiano orações. Por que Jesus hacía orações? Já pararam para pensar nisso? Se Jesus é Deus, era uma oração meio de narcisista, não? Estava orando a ele mesmo. Ai, eu sou tão bueno, alabado seja eu. Não. Por Jesus, acá na terra, ele era homem e actuou como homem que era e pôs em evidência a Deus, a seu Padre. Não? Ele, todo aquele momento, ele estava preocupado em falar del Padre, não falar de ele. Mas já que nós outros hablamos de ele, de Jesus, porque ele disse ao final, ele disse a Tomás, quem vê ao Padre, vê a mim. Vocês estão buscando ao Padre? Não entendiste nada, Tomás?
eu estou cá com ustedes todos os dias, está já no Evangelho de Juan, não? No final, e vão me dizer, mostra-me o Padre e basta? Como dizer isso? Quem vê o Padre, vê a mim, e quem vê a mim, vê ao Padre. Então, se Jesus foi ao Monte dos Olivos, e seus discípulos o seguiram, porque os discípulos estavam seguindo a Jesus sempre, não? Ele foi já orar uma vez mais. 40. Quando chegou àquele lugar, lhes dijo, orar que não entreis em tentação. Ou seja, Jesus disse a seus discípulos, orar para não entrar em tentação. E hago uma pergunta a nós outros mesmos, e hago à minha própria vida essa pergunta. Como está nosso nível de oração? O quanto estamos orando? E outra coisa, que é a oração, não? Principalmente quando eu cheguei nessa igreja e tomei o pastorado. Há muita confusão na cabeça dos cristianos acerca da oração. Nós outros cremos que a oração é solamente se nos reunimos acá em um círculo de oração. Isso está muito bueno. Há que hacerlo, há que seguir haciendo, está muito bueno. Pero oração não é solamente isso. Ou então vocês, como hacen todavia alguns cristianos, não, de algumas denominações, que as denominações pentecostais, não, eu dou nome para apelido, não, na pentecostal mais antiga, que chegam na igreja e arrodija para orar. E se não orar de rodija, não é de Deus. É bonito, é até bonito, quer orar de rodija, ore de rodija. Se vó poder, não? A gente que já nem pode mais orar de rodija, não pode se arrodijar. Não tem força, está mal, está rota, não? Pero el hecho de orar de rodija não quer dizer que sois mais espiritual ou que Deus te vai escutar, não? O que quero dizer é que a oração é fundamental na vida cristiana. E a oração não é que deve ser hecha de rodillas, ou deve ser hecha parado, ou acostado, ou sentado. A oração deve ser hecha. Depois, como vocês querem ser, haga como queiram. Não haga como rito, não haga como um mantra de repetições, não haga como um sacrifício. Não? Sacrifício no sentido de que... que não seamos como os hipócritas. Justamente, esse era o final que eu ia bablar. Não haga como um sacrifício a que não pode oferecer um sacrifício a Deus por amor, não? E isso sois vós e Deus, não ensinem como doutrina. Pero sacrifício para a salvação não existe. Não existe de parte nossa, não? Porque o sacrifício para a salvação foi de parte de Deus. É Deus lutando contra Deus. Deus mandando seu filho para morrer por nós outros, em nosso lugar. É Deus pagando a deuda por la humanidade com o próprio Deus, que é Jesus. A salvação é totalmente divina. E nós outros não podemos fazer nada para ser salvos. Eu estou falando de poder fazer algo, tá bem? Por suposto que temos que tomar a decisão de aceitar essa tão grande salvação e caminhar nos caminhos do Senhor, por suposto que sim. Há a parte humana, não em la salvação, sino em deixar actuar essa salvação em nossas vidas. Então, eu pergunto como está nosso nível de oração, porque cremos que a oração é só para ser hecha de uma maneira ritual e não deve ser hecha assim, que bem como dijo Mônica, senão vamos a cair em lo que dizemos que é ser hipócrita. O que é ser hipócrita? É o artista. Que isso, pastor? Todo artista é hipócrita. Não, eu estou falando o fundamento da palavra, da etimologia da palavra. Estou falando da explicação da palavra, não? Hipócrita é que eu pongo essa roupa cá, ou estou vestido de crente, não? Estou com saco. Só falta a corbata para ter mais unção, não? E aí um não está vestido de crente, Não, Antonella sempre é uma pentecostal, não? Aí com pocheira, aí... Nossa, esse arito aí, a arito é do diabo, né? É arito...
El arito é de diablo. Bueno, igual los pentecostal moderno pode todo, não? Vai, hermana. Bueno, déjame. Lo moderno, não? Eu digo lo moderno, já pode todo. Ou seja, não, são desequilibrados, não? As pessoas não são desequilibradas, não sabem manter nenhum equilíbrio, não? Quizás se orássemos mais... Não. Eu hablo de uma denominação sola. Eu hablo de todos. Eu não hablo de solo de los pentecostales. Eu digo los pentecostales porque eles começaram com essa hipocrisia tão puritana, não? Mas propagaram, não? Los bautistas também. Né? Los bautistas saíram de los puritanos. E sim, saíram de los puritanos. Minha igreja, eu venho de los bautistas também. Saiu da Lenar de los puritanos, não? Diretamente. Que fundaram, não? Los anabautistas, menonitas, esses aí, essa sociedade que quiseram, que daí sim hablar com nadie, não, para não corromper-se. Pero vai viver já no meio deles, ver se não há problema, se não há envidia, se não há rancor, se não há... bueno, há pecado igual em todo lado, não? Então, orar que não entreis em tentação. Esse é o primeiro mensagem que o Senhor nos quer deixar hoje. E que é a tentação? Santiago explica, não? Cada homem e mulher, ser humano, é tentado por aquilo que lhe atrai. Lo proibido por lo que atrai a ele, não? Por exemplo, estou tentando buscar algo, por exemplo, vou usar para mim, eu queria falar com vocês, mas não dá para usar com vocês, o exemplo, não? Porque cada um não tem... pero a gente que não gosta de ceboja, não? Não me ponga papa na empanada, já viu? Não me ponga ovo rachado. Na ensalada russa eu não quero com maionesa, não? Gastão, não? Põe depois na maionesa. A maionese tem que estar caliente, outros dizem, não, tem que estar fria. Não? Ou seja, o que quero dizer é que eu não vou ser tentado acá se me põem um prato de como é que é? Entranhas. Se me põe um prato de entranha, não? Lechuga, as entranhas. Chichulina, essa coisa. Não me gusta, não me vai tentar. Se põe um bife de chouriço, aí já vou me sentir tentado, não? Se põe um assadito lindo, um vazio, ou então o corte de carne entranha, que para mim é um dos melhores cortes que há, não? Não há um corte que se chama entranha? Claro, é uma anchura. A entranha é uma carne, é um corte de carne, que é riquíssimo, é reternito, não? É riquíssimo. Aí me sentirei tentado. O que quero dizer é que somos tentados segundo aquilo que desejamos, que queremos. Ao diabo? Aí tá, encontraste um companheiro de cárcere. Claro, pero la verdade é complicado isso aí. Se o diabo não existira, não? Aunque há uma linha teológica, não, que de milênio que habla quando o diabo foi aprisionado e tudo mais. Pero aún assim haverá pecado. Aunque o diabo não existira, é verdade que o diabo ele nos tenta, ele é o tentador, é o vil tentador. Eu já tenho mis tentações. Pero não me aparecem mis tentações às vezes, por quê? Porque eu oro. Falou que Jesus disse, orar para não entrar em tentação. E no Padre Nosso que ele nos ensina, a parte do mal, que nos livra não nos deixa entrar em tentação, nos livra de mal, e tudo isso habla. Eu me reí, porque há um dito já em Brasil que diz assim, quanto mais oro, mais tentação me aparece. Pero é mentira, não? Isso é mentira, isso não é bíblico. Nós temos... no meio cristiano, principalmente em Brasil, se acá já são pecadores, já são mais pecadores todavia, não?
há muito dito cristiano dentro do cristianismo que não condiz com a Bíblia, não com a palavra de Deus. Quanto mais oro, menos tentação me vai aparecer. É o que está escrito acá, orar para que não entre em tentação. Porque quanto mais oro, então, se menos tentação eu vou ter. Não quer dizer que já não vai me aparecer. Pelo menos tentação eu vou ter. Justamente. Quanto mais comunhão com Deus estou, menos problema vou ter no sentido de pecado, não? De Deus? Ah, claro, quando não tinha problema, claro, justamente. A gente quer isso, não? A ausência de problema, pero, sim, bem posto aí. Porque quando não temos problema é porque já estamos já no caminho do problema, já estamos em problema, não? Já estamos no caminho do diabo, não? E é assim, então se temos orar para não entrar, vamos seguir lendo o texto e assim vou falando de tudo, não? E ele se apartou, Jesus se apartou, não? E isso nos ensina também a se apartar às vezes para orar, não? Não quer dizer que vai deixar tu filho, tu mulher, tu família, não? Ou vai dizer a tu chefe, a tua empresa. Não, para que eu vou orar. Parar um pouquinho, não? Dessa mística espiritual. Temos que nos apartar a orar. Pero sempre temos ao menos 10 minutos em dia solos, sim ou não? Quando estamos no coletivo, podemos orar. Orar em pensamento no mar. Estamos caminhando aqui no Parque Linear, na manhã, né, que eu caminho. Aí eu oro, eu escuto lá a palavra de Deus. Às vezes me inspiro, gravo algum vídeo. Não? Uno vai orando, uno vai... Orar é isso, em todo tempo. Em toda... Sim. Ah, sim, justamente. Claro, porque eles, de certa maneira, isso daí por aí eu vou explicar melhor no decorrer da semana, porque vou falar sobre a Páscoa, não? Isso foi um dos motivos que levou a Judas a traicionar Jesus, não? Esse sentir nacionalista de extrema, não sei, direita, ou não sei, não, ou extrema esquerda, não sei, extremista. Esse sentido nacionalista. Claro, e sim, por isso quer curar, que pode vir tentação de todo lado. O sentido nacionalista de los discípulos e o sentido messiânico deles, não? Porque eles creiam que o Messias ia vir como? Não, o Messias profetizado em Daniel. Hã? Claro, sim, há distintas tentações, claro. Há tentações a na ideologia. Por isso que na introdução eu falava da ideologia desse mundo. Não? Por exemplo, há profetas na Bíblia que judaicamente falando, não? Eles são mais reconhecidos por los judios e outros que os judios têm aí como, não? Daniel é um grande profeta para os judios e eles creem, hoje até hoje creem, não? E nesse momento creiam que o Messias ia vir assim, com poder gran bélico, não? Poder bélico, ia explotar tudo, ia matar todo mundo e ia ser com que o povo de Israel se ressurgiera como a grande potência que eles foram, no período chamado período de ouro de Israel, que foi reinado, vamos dizer, os 80 anos, não? 40 de Davi e 40 de Salomão. Então, é nesse período, onde eles dominaram o mundo, vamos dizer, foram a grande potência do mundo, tá bem que eles não escravizaram gente, nem mais ou menos, não? Eles começaram a cobrar imposto, um montão de... Todos os seus vizinhos aí cobravam imposto, e eles tinham todo a rira do mundo econômico e todo o conhecimento de detenção do conhecimento vê que a Bíblia diz que eles inventaram armas, inventaram métodos de batalha, inventaram ferramentas, não? Eles inventaram, está escrito aí na Bíblia, não? E Deus os bendijo.
E eles creiam que Jesus ia venir, que Jesus era esse chavão que ia libertar eles dessa maneira, porque Jesus era o Messias. E Jesus vem com essa historieta de paz e amor, amigo, você crucificado, e eles se enojaram. Sabe o que passa? Nós outros nos enojamos com Deus, porque Deus não hace aquilo que nós outros creemos que Ele tem que ser. Pero Deus não vai ser nunca o que eu creio que Ele tem que ser. Eu tenho que crer em lo que Ele hace, como Ele hace. E que, como diz o Padre Nosso, se é a tua vontade. É próprio Jesus Cristo diz, se é a tua vontade, Padre, não a minha. Não? Eu vou seguir lendo, vocês vão ver que está escrito isso daí aí, não? E ele se apartou, desde a distância como um tiro de pedra. Depois aí, a Bíblia de ustedes aí, pode ser que tenha no final, não, distâncias. Aí ustedes veem lá a distância de um tiro de pedra. Qual é? E posto de rodillas, que orar de rodillas então, se Jesus orou de rodillas, vê? Não, tranquilo, se pode, pode, se não pode, não. Dizendo, Padre, se queres. Alguns de nós outros já começamos a oração assim? Não, não? Claro que não. Vivemos, todos acá praticamente fomos nascidos, não. Fomos influenciados por ele cristianismo dos últimos 20, 30 décadas. Não? 20? Não. 3 últimas décadas, não? Mais ou menos. Qual foram os últimos movimentos? Não, década de 90, fim de 90, primeiro começo de 2000, atar e desatar ángel. Conhecem isso ou não, de atar e desatar ángel? Da ordem a Los Angeles. Deus diz, da ordem a Los Angeles. Quem disse isso foi o diabo, não? Que incrível, não? E aí, de onde surgiu esse movimento? De onde vem? De pentecostalismo. O que passa é que eu tenho que dizer as coisas como são. Perdão. Não? Os batistas adotaram? Adotaram também. E criaram coisas piores, não? As comunidades, esse sistema de puritano, que tudo é pecado, cuidado que o diabo vai entrar por cá, a porta aberta, derrula a porta aberta para o diabo entrar. A porta aberta pode ser tu boca que abre muito, não? Inclusive, há um provérbio que habla que aquele que habla muito está pedindo que se rompa os dentes, não? Que isso, pastor? Está escrito isso na Bíblia? Sim, pero em outra linguagem, não na Reina Valera. Aquele que abre muito a boca, ou seja, aquele que está falando muito a pavada, está pedindo que alguém venha e dê-lhe uma pinha nos dentes dele e rompa toda a boca. Isso está escrito literalmente, não? Bueno, às vezes hablamos muito essas coisas, esses movimentos cristianos, atar e desatar, eu dar ordem a Deus. Hermano, nós outros não logramos orar como Jesus. Pode pensar que tu orar, já oramos acá um par de vezes. Oramos como Jesus? Se queres, começamos a oração assim, se for tu voluntar, se for querer. Porque se eu oro dessa maneira, aí depois vem o ministério profético, apostólico, que já desatou, aí que vai mesclando todo, não? Aí vem o de la prosperidade acarretando todo isso, e aí transforma-se em neopentecostalismo, que já nem cristianos são diretamente. Por quê? Porque dá ordem a Deus, eles dão ordem a Deus. Já não estão mais ordenando a Los Angeles, porque Los Angeles são seres inferiores, não? Eles dão ordem a Deus diretamente. Vós, solaninha de los ojos do Senhor, tua oração move a mano de Deus a tu favor. Já escutaram todos esse tipo de frase, não? E é uma mentira. Pastor, está na Bíblia. Claro que está escrito na Bíblia. Por que eles predicam na Bíblia, tá bem? Toda a herejia está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Pero está escrito... Ou seja, na Bíblia está escrito literalmente, pero há que interpretar o que está escrito. Porque não é somente o que está escrito aí, porque a carta... Tá bem, pero vamos ver o contexto, vamos ver por que digo isso, como vou usar isso. Pero diz isso acá na Bíblia, tá bem, pero não se contradiz se eu ler, por exemplo, a oração de Jesus,
Ah, não, é porque a oração de Jesus, é porque era Jesus, é porque ia passar. Não. Eu aprendo com Jesus, eu tenho que interpretar a Bíblia aos olhos de Cristo. Porque quem é meu parâmetro mais grande? É Moisés? Não, Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele não me serve de parâmetro. Abraão, ayer eu prediquei sobre Abraão. Subi hoje a predicação, não, que nem tive tempo ayer. Meu vídeo de subir hoje. Depois vocês mirem, não? Gravei aqui dessa parede. Abraão, quem? Elias, grande, todos os homens de Deus. Pablo está muito mais cerca de Deus nesse sentido, não? De escrita e de doutrina que Abraão. Abraão, todavia, vivia numa época muito lejana, Neandertal, da fé, pero aún assim foi um homem grande, um homem de fé. Pero quem me serve para interpretar a Bíblia é Jesus, porque Jesus é Deus, é o próprio Deus. É como se eu já tive classe com uma professora, ou seja, tive uma classe maestra, não? Ela já não foi minha professora, mas com uma professora que é uma das escritoras mais grandes da Argentina, de Latinoamérica, de música, não? De livros relativos à música. Comprei até um livro dela, não? E é diferente quando está falando com ela, às vezes, do que interpretando o livro segundo o professor. Entendeu? Porque foi ela que escreveu, então se aí sabemos realmente qual foi a intenção do autor. Então, se Deus ele se encarnou em Jesus para nos explicar. E Deus está falando acá, se queres. Nós outros oramos assim, a partir de hoje começamos a orar assim. Porque depois vêm as frustrações. Eu hice as semanas de ajuno de oração, eu dei as 7 voltitas, eu dei os 7 saltitos, que ainda tem as pabadas, toquei nem manto, lago rida, la flor de não sei o quê. Eu congrego todos os dias e Deus não me bendijo. Eu atei, desatei, mandei, profetizei, isso é todo, e Deus não me bendijo. Por quê? Porque nós outros não dijimos isso. Se queres, seja tu voluntar. E eu prefiro que Deus queira. Às vezes eu nem oro mais, alguns temas eu nem oro mais em minha vida. Por quê? Porque são coisas de decorrer da vida. Se dá, se dá. E se não se dá, não se dá. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Imagina se Deus me dera tudo o que eu necessitar. Imagina se eu ora, eu necessito de um auto. Necessito, já necessidade, não? Essa semana esse auto se quedou novamente. Se quedou, tivemos que já empurrar. Imagina se eu orara a hora, oi, e a hora da tarde aparecera um auto. Deus me regalou um auto. Como seria a minha vida, não? Eu não estaria cá com vocês. Seria muito grande para estar com vocês. E vai quedar soberbio, sim ou não? Sim ou não, irmão? Vamos dizer a verdade. E vai quedar soberbio, não? Vou orar, aí Deus me manda uma mulher rúbia. Minha mulher se pinta o pelo. Quedou rúbia a hora. Digo isso ironicamente porque vê que as igrejas proféticas e todo ministério profético tem a cara do pastor e da pastora, não? E é rúbia, tem que ser rúbia, senão não tem unção, não? Tem que ser rúbia para poder conduzir e por aí pôr uma lente também, não? Para que dá média. Mônica podia ser pastora, não? Mônica e Rubem, aí profeta. Vou pôr na cara deles aí. Vai chamar a gente, não? Vai ser a propaganda da igreja. Com la manito assim, não? Mandando aí um som. La manito mandando. Deus mío. Vamos volver para ver, senão eu empeço a falar pavada. Muitas rojas, não? Muitos brilhos. Deus mío. Eu sou um miserável pecador, não? Vamos volver cá. Se queres, se Jesus disse, se queres, passa de mim esta copa, que eu tenho que falar, irmãos? Eu não sei a soberba humana como é tão grande, não? Que nós outros abusamos tanto de pedir coisa a Deus. Pero não se haga mi voluntad. Vocês já oraram dizendo, não se haga mi voluntad? Sino la tuya. Não, eu já orei.
Não, eu não sei se orei de coração. Não, eu orei, Senhor, tu sabe que eu quero pecar. E se eu for já nesse lugar, eu vou pecar. Porque não me deixa ir, ajuda-me a não ir. Claro. Justamente, está nele o tempo. Necessidade e tempo de madurez, eu me acordo. Justamente. Claro. Imagina, o mundo não estaria preparado. Joíba manipular todo. Claro, justamente, não iba estar com você. A gente habla assim, não, quando está viejo, não, quando está grande, diz, se eu tiver essa sabedoria com 18 anos. Se vós tiver essa sabedoria com 18 anos, vós seria Hitler. Seria, não? Seria um grande líder que ia arrebentar com toda a humanidade. Porque nós outros nunca usamos para o bem, sempre para o mal, porque nossa humanidade é caída. Isso daí é a doutrina da depravação total, que devemos estudar depois, não? Não. Sim, não, uma vez eu orei, eu estava com minha moto, não? E eu orei e disse, Senhor, eu não quero sair, não quero ser pavada, não quero. Pero fui igual. Pero cheguei em las festas, não, no lugar onde tinha as festas, assim, na casa mesmo. Que já Rio de Janeiro é festa em todo lado, não, nas casas, se reunindo. Tipo acá também, não, no Parque Lineal, às vezes os pibes põem, não, assim, música, festa. E aí comecei a me sentir tão mal aí. Eu fui igual, hein, no lugar. Eu me senti tão mal, eu digo, que estou sendo aqui, não? Que estou sendo aqui? Por que essa estupidez, essa ideia tão burra? Não? Bom, eu vou vir a casa e dormir. Eu vou vir a casa e dormir bem. Não podia dormir. Ou seja, o diabo que é daí, como me hace acordar de burrito animado, de Pluto. Não é Pluto o nome do perro? De Mickey Mouse? É Pluto que levantava a orelha dele assim, o diablito, não, e hablava, e depois levantava ele e tirava a cola dele, e o diablito ia tirando ele dela frente. E às vezes estamos assim, pero quando nós outros começamos a aplicar essa instrução de Jesus, primeiramente orar para não entrar em tentação, e segundo, se quereis, seja a tua vontade, e não a minha, sendo a tua. E aí que ocorre logo em seguida? E se ele aparecer um ángel do cielo para fortalecer. Está vendo que não é tão difícil, irmãos? Quando nós outros começamos a orar, ponemos lá pila, oramos, e estamos aí querendo entrar em tentação, pero é forte, pero suportamos um pouco. Logo Deus vai mandar o escape, a salida, porque nosso irmão Santiago, me parece que habla isso, capítulo 4. Ele habla que Deus nunca vai mandar a aprovação sem antes mandar a salida. Mandar o escape, o lugar de escape para vós sair correndo. Como todos os lugares públicos, não? Tem essa porta de emergência, que é o lugar, em pessoa prender fogo, bum, saímos todos correndo. Não? Por quê? Porque Deus é bueno, senão Deus seria malo. E nosso irmão Santiago, ele explica acerca da tentação, lê Santiago, não? Lê toda Santiago, quando chegar em casa, são 5 capítulos no mar. Da tentação ele diz, Deus não tenta nada. Deus não tenta nada. Deus não está jariba rugando a ver? Como não, o Deus de los hermanitos antigos, não quero falar los pentecostais, não, pobre, meus irmãos pentecostais. Eu sou pentecostal, quero aclarar, não? Que diz, orar um pouquinho mais forte que não te estou escutando. Não, aí começam a gritar, a falar em língua, não? Não, Deus não é um sátiro. Vou mandar uma aprovação para que ele se rompa um pouquinho mais para ver se ele siga-me, porque eu estou seguro que me vai negar, hein? Como se Deus já não soubera, não? Todo, não? Parece ele diabo, não? Tentando a Roma, não? Vai dizer tudo a ele, que tá algumas coisitas dele. A gente crê que Deus é esse sátiro, não? Que está permitindo todo momento que o diabo ruegue com nós outros. Não é assim na vida cristiana. O que temos que ser resistir um pouco e nos submeter a Deus.
gostamos desse versículo que Pedro habla, que o diabo huirá de nós outros, pero o diabo só vai huir de nós outros quando nós outros nos submetemos a Deus, porque é isso que habla a primeira parte do versículo. Submeteus a Deus, resistir ao diabo, ele huirá de vós outros. Não pode falar de uma coisa sem a outra. Então, estando em agonia, como estava Jesus em agonia, não estava bem aí. Estarei bem, Jesus. Orava mais intensamente. E acá eu aprendo outra coisa muito importante, outro aprendizagem muito importante aprendo. Quando o sapato está apertando mais, quando o dolor é mais forte, mais intenso, quando o problema é pior, devemos orar mais. A economia vai mal? Eu digo a economia porque estou falando algo de todos, não estou criticando nada. Porque de nada vale eu criticar tão pouco, A ou B, não vou cambiar o mundo criticando, O que quero dizer para os teres é um exemplo que nos passa a todos, A não ser que não sei, Os teres não vivam acá. Venham acá nessa igreja, pero vivam em Estados Unidos e viajam acá, para me ver, não mais. A economia vai mal, oremos mais. Oremos mais, Deus vai dar inteligência e sabedoria. Orava mais intensamente e era sussudor como grandes gotas de sangue que caíam hasta a terra. Ou seja, não é roda, não é algo fácil. Temos que orar, temos que resistir, temos que não é uma pabada, é algo sério. Porque às vezes tomamos tão a la ligeira, Se eu dijera a los hermanos, quando eu chegar na igreja, tenho que orar de rodillas. Aí todos iam orar, Se eu começar a imponer a los hermanos uma carga, los hermanos, estou seguro que vão ser para se adaptar. Como era hecho acá antes, como é hecho em qualquer igreja, quando o pastor manda, põe uma carga, a gente parece que gosta disso. Pero eu não vou fazê-lo, porque isso tem que sair de coração. Uno tem que ser porque quer. Uno tem que chegar propício, com gana, com vontade de alabar a Deus. E é assim, quando se levantou da oração e vindo a seus discípulos, los hallou como? Dormindo, a causa da tristeza. E aí aprendemos outro tema, que a tristeza nos leva a depressão, a quantidade de carga de problema que temos nos leva a tristeza, a depressão, a não querer ser mais nada, E Jesus lhe disse: por que dormis? E é isso que Jesus está falando, está triste, está deprimido. Levantaos e orar, para que não entreis em tentação. Papito, mamita, é o exército, É no exército. Toca a trompeta, ao toque da alvorada, 6 da manhã. E aí estão todos a janeirante para poder comer, no comedor. No horário tal, 5 minutos para se arreglar a cama, se arreglar todo. Tipo, estamos já, pum, E na caminhada cristiana, nós outros quedamos como a niña de los ojos del Senhor. Pare com isso, pare com essa pabada, Começar a tomar a vida em sério, começar a lutar, começar a orar, começar a velar. Pastor, não durma, já dormi mais ou menos aí, Dentro de tudo, volvi temprano, já foi um cumpleaños de 15 anos, estava rico, Não comi muito, porque já temos que aprender a dos malos exemplos, Então, se como minha irmã Teve já havia faltado na igreja, porque é um mau exemplo, teria comido uma empanada, aí eu disse, não vou ser como Teve, comer muito acá e amanhã não vou poder nem predicar, Não, estou de broma, foi broma. Já aprendi com um mau exemplo meu mesmo, aí no casamento, aí de uns irmãos aí, que comem muito, e venir de tarde, me passei mal essa noite, não pude dormir. Então, temos que aprender de los exemplos, de los malos exemplos nosso mesmo. E temos que orar. E o que eu dizia ver lá não quer dizer que dá lá madrugada, desperto,
quer viver uma vida alerta, entendendo que os problemas da vida, não? Já comecei a estudar música novamente e por suposto vamos a ter problemas aí, não? E vemos e os professores e eu vejo como eu consigo ver. Estou muito filosófico hoje, né? Eu consigo ver os problemas que têm os professores para falar, não? Para entender, para corrigir, e os problemas que tem o aluno também em ser corrigido. Que coisa, não? E Deus já vai falando em todo momento. Deus nos habla, então temos que estar sempre velando. Bueno, vamos orar nesse momento. E vos haga tua oração. Eu hago, posso tocar uma oração general. Pero vos haga tua oração do fundo de tu coração, entregando a Deus suas cargas. Dizer, Senhor, não puedo, porque és uma verdade, não? A mim só acordar de uma música. Depois ensaiamos essa música. Não tem mais cá. Tu eres mi sustento, Bueno, depois vamos orar que não me ponga a filosofar mais. Padre, te damos glória, graça por tua beleza, por tua presença. Beija em nossas vidas. Por tua tão grande salvação naquela cruz. Porque tu sofriste, tu viste agonia a ponto de transpirar sangue. Tu oraste, tu dijiste, sea hecha a vontade do Padre, não a minha. Queremos aprender contigo, Jesus, com tua oração. E queremos dizer nessa manhã, sea hecha a tua vontade, não a nossa. São tantas nossas necessidades, nossos quereres profundos em nossos corações, e outros quereres que às vezes são para nossa vanidade. Pero são tantas coisas que necessitamos e que creemos necessitar. Pero sabe o que, Senhor? Não queremos te pedir nada nesse momento, sino dizer a tua vontade. Tu sabes o que é melhor para nós outros. Tu sabes qual necessidade é a necessidade que é primordial em nossas vidas. Tu eres maravilhoso, Padre. Tu eres santo. Tu eres poderoso. Te damos glória, graça, tua fidelidade, tu amor, tua justiça, a bendição de servir-te. És lo mejor que podemos ser. Te agradecemos nesse dia por tudo que tu haces. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bueno, nos despedimos e regressamos a nossos hogares, irmãos.